Obrigado. Obrigado, presidente, meu amigo Paulo Zielkowski. É uma satisfação enorme estarmos aqui hoje e eu ofereço meu abraço a todos através do presidente Paulo Zielkowski e, por meio dele, eu quero também me confraternizar com todos que estão aqui nesse momento e me dão a honra de estarem me ouvindo. Os prefeitos são, de fato, a base da estrutura pública do Brasil, no sentido de que são aqueles, como os senhores sabem, senhoras sabem melhor do que eu, estão próximos da população. Mas nós temos que ter isso como base da nossa avaliação, né? Antes de mais nada, os prefeitos, de fato, estão em contato com as pessoas e sentindo as necessidades daqueles que vivem, trabalham e criam seus filhos. Portanto, é o prefeito, como o senhor sabe melhor do que eu, que as pessoas pedem saúde, educação, segurança e serviços públicos. Portanto, as verdadeiras demandas têm e devem ser atendidas nos municípios. Este é o dia a dia, em última análise, do servidor público, não é? Deveria ser, de fato, o diálogo com a população e o atendimento das demandas e das necessidades, não é? Eu, nesse momento, coloquei o meu nome à disposição do partido para ser um candidato a presidente da República. E eu respondo quando me perguntam por que você quer ser presidente da República. Eu digo, não é por quê, é para quê. É para garantir que o Brasil não entrará de novo numa crise das dimensões daquela que passamos, que foi a maior recessão da história, para gerar empregos, para aumentar a renda das pessoas, para não deixar que a inflação volte a subir e destruir o poder de compra da população, principalmente daqueles de menor rendimento. Eu tenho constatado, né, o quanto as pessoas, os eleitores, estão cansados de ouvir promessas, né, muito grandiosas, etc., e que são, evidentemente, de difícil cumprimento. Os brasileiros já, a esta altura, estão esperando soluções concretas, né? Já estão descrentes de panaceias, soluções mágicas e etc., né? Isso já fez muito mal ao país. No entanto, o risco existe, né? Os populistas continuam presentes, promovendo promessas que, se executadas, podem levar à crise que nós passamos nos últimos anos, né? Se nós olharmos a crise de 2015 e 2016, ela foi a maior da história. Foi maior do que a Grande Depressão de 1929, né? Todos aqui sabem a situação que encontramos, né? Os efeitos foram devastadores para muitas pessoas. Aqueles que perderam o emprego, por exemplo, aqueles que tiveram numa situação em que perderam as condições de sustentar a família, e alguns ainda estão, muitos ainda estão. Então, nós temos que continuar na trajetória de recuperar a economia e continuar criando empregos, porque é importante isso. O Brasil já começou a criar empregos, não? Nos últimos 2 anos, a população ocupada já aumentou em 2 milhões de pessoas, já foram criados 2 milhões de empregos. Felizmente, um número muito grande de pessoas que estavam desempregadas passaram a procurar emprego, o que é bom. Significa que as pessoas passaram a ter esperança de voltar a trabalhar. E isto é fundamental, né? Agora a inflação está mais baixa, a inflação, de fato, é a mais baixa da história, e isto é fundamental. Por quê? Porque o Brasil, neste momento, né, está, agora sim, em condições de nós podermos fazer as políticas sociais que o Brasil precisa. Por quê? Porque até agora era uma questão de arrumar a casa, para que o país pudesse ter condições de investir em saúde, educação, segurança e etc. Não é? Nós não...
não podemos mais viver de crise em crise. Agora nós temos que prosseguir crescendo, criando empregos, e, para isso, nós temos que ter uma direção clara de continuar com as reformas, continuar gerando empregos, controlando a inflação e aí sim aumentando a arrecadação. E aí vamos falar um pouquinho sobre isso também. Bem, antes de lhe fazer a primeira pergunta, que serão 5 de 4 minutos, eu queria registrar aqui a presença do líder Baleia Rossi, do deputado Mauro, que estão lhe acompanhando, de mais assessores. E de imediato, então, vamos ler a primeira pergunta, que o senhor terá os 4 minutos para a resposta. Pois não. Muito obrigado. Não há dúvida de que o Brasil precisa, sim, rediscutir o Pacto Federativo, né? Por isso, o diálogo com os municípios e com a Confederação é fundamental, e isto será uma prioridade central no meu governo. Eu estarei sempre aberto a dialogar com os representantes dos municípios. São vocês, prefeitos, portanto, que são aqueles que têm que dar condições e têm condições de dar ao presidente da República as informações corretas e levar as demandas do que está, de fato, necessitando o cidadão e as pessoas, etc. Eu, por definição, Paulo, eu me considero um municipalista. Eu acredito na estrutura federativa e acredito que o município é a base, de fato, da sociedade. Como eu disse, na minha gestão na Fazenda, nós tivemos, de fato, a experiência e a oportunidade de conversar várias vezes, né? Tivemos algumas conversas importantes. Eu já tive também falando no evento anterior, né? No encontro, nessa reunião do ano passado, e, portanto, eu acho que isso é central. A política em relação aos municípios e questões como a repactuação do Pacto Federativo, e vamos endereçar isso na próxima pergunta, é uma questão central deste meu programa de governo, não é? Nós temos que discutir profundamente, em primeiro lugar, quais são as funções e responsabilidades do governo federal. Nós vamos falar sobre isso também. Quais são as funções e responsabilidades do Estado, quais são as funções e responsabilidades do município e quais são as parcelas de arrecadação de tributos que são direcionados para cada um desses entes federativos. O importante, de novo, é que o diálogo seja transparente. O importante é que o Executivo Federal tenha ouvidos abertos para vocês, não é? Possa ter condições, de fato, de entender e tomar decisões concretas baseadas nas suas demandas e nas suas sugestões. E, evidentemente, a CMN é o grande canal de diálogo, o grande canal que nós vamos, de fato, ter, visando esta construção, né? Esta construção comum de uma estrutura federativa mais sólida. E o mais importante é que, em última análise, nós possamos melhorar os serviços públicos em todos os níveis. E, para isso, senhores e senhoras, os municípios precisam ter recursos para isso. Precisa ter assistência técnica, não é? Precisa ter assistência do governo federal em todos os níveis, né? Nós precisamos, de fato, dar a todos condições de executar aquilo que os seus eleitores esperam, aquilo que os seus eleitores votaram para obter. E eu, quando fui candidato a deputado federal e andando por grande parte do meu estado, e ouvindo as pessoas diretamente, coisa que para vocês todos é o dia a dia, é a experiência mais importante e mais rica da minha vida, tá? Portanto, vamos em frente e vamos dialogar, e isso será um ponto central do meu governo. Antes de encaminhar a segunda pergunta, eu sei que cada um dos senhores
tem a sua opinião, é respeitosa, mas em relação ao que o senhor falou, eu queria aqui só registrar que o ano passado, eu em 21 anos, nunca tive com o ministro da Fazenda do Brasil. Agora, no ano passado, na renegociação das dívidas, que foi feita na marcha passada, num domingo, das 3 da tarde até as 8 da noite, num domingo com o senhor, nós acertamos aquela questão. Portanto, realmente, o senhor tem esse viés dos municípios. Sem querer intervir na questão da eleição. Vamos à pergunta seguinte. A carga tributária brasileira, em 2017, fechou em 32,4% do PIB, mas apenas 21% do bolo arrecadado, ou seja, 6,8% do PIB, chega às cidades, o que é insuficiente para custear as políticas públicas municipais. Que ações concretas o seu governo pretende tomar para alterar essa distorção? Aqui a solução é muito simples, né? E o que é necessário para isso é difícil, mas também é simples, né? Muitas vezes, o que é difícil não quer dizer que seja complexo, né? Mas aí nós temos que olhar. A solução é simples, as ações são simples, o que deve ser feito é direto. Agora, muitas vezes é difícil, eu vou falar sobre isso. Nós precisamos aumentar o percentual que chega para a cidade, não há dúvida. Isso é fundamental, né? O governo da União tem a maior parcela, de longe, do total arrecadado no país. E a carga tributária brasileira já é a maior entre países emergentes. Então, de fato, nós já temos aqui uma questão, né? Onde aumentar a carga tributária é uma dificuldade, na medida que isso já começa a atingir os seus limites para o funcionamento do país, da economia, etc. E, por outro lado, né, as despesas do governo federal vêm crescendo de forma sistemática. Cresceram, para vocês terem uma ideia, de 1991 até 2016, dobraram como percentual do produto brasileiro, uma coisa impressionante. E apesar do aumento da arrecadação, apesar desse aumento grande também da tributação, o que aconteceu? O déficit público federal em 2017 foi de 124 bilhões de reais. E o déficit previsto em 2018 é 154 bilhões de reais. Em resumo, apesar desta parcela grande das receitas tributárias irem para a União, apesar disso, a União tem um déficit que é insustentável. A dívida pública está crescendo e isto gera inflação, gera juros elevados, que prejudica todo o país, toda a economia e os municípios também, né? Agora, onde o governo federal gasta esses recursos? É fundamental, né? Por que existe, apesar desse aumento de arrecadação, essa parcela grande, o déficit é tão grande? Por muito simples. Em 2016, 51% do orçamento foi gasto em previdência social. Em 2017, 57%. Em alguns anos, 80% do orçamento será gasto em previdência social. Então, o orçamento público federal, e isso senhoras estão sentindo, está se refletindo em muitas transferências, né? O que acontece? Os recursos para todas as demais atividades do governo federal estão cada vez menores. Por quê? Inclusive para repasses. Por quê? Porque a despesa da Previdência cresce profundamente. Portanto, para que isso seja feito, nós temos que fazer a reforma da Previdência, temos que fazer as reformas fundamentais para que aí sim nós possamos, com a queda gradual do percentual das despesas federais, aumentar o repasse para os municípios, né? E, além do mais, eu gostaria de mencionar também que tem um fator adicional. É importante que as políticas macroeconômicas, isto é, a política econômica do governo federal esteja certa para que o país cresça, e eu acredito que com todas as reformas que estamos propondo e todo o nosso programa de governo, o Brasil vai crescer 4% ao ano ou mais,
Isto vai levar a um aumento da arrecadação dos municípios e um aumento da arrecadação dos estados, além da União. Portanto, é este o movimento. Reformas, controlar as despesas federais em consequência, com isso aumenta a possibilidade de aumentar os repasses no devido tempo para os municípios, né? E aumentando depois, aí é o ponto fundamental, não só os repasses, mas aumentando a fatia dos municípios no total da arrecadação, mediante uma repactuação do chamado Pacto Federativo, né? E a partir daí, sim, com o crescimento, nós teremos um aumento de arrecadação para todos. Obrigado. Vamos para a terceira pergunta. Saúde e assistência social são direitos do cidadão. Como o financiamento dos dois sistemas deve ser tripartite, a atual oferta do serviço sofre com o congelamento de gastos da União em função da emenda do teto do gasto público. Em 2017, os municípios já comprometeram 24% dos seus orçamentos na manutenção das ações e dos serviços públicos em saúde. O orçamento do governo federal para essas duas áreas vem reduzindo ano a ano. No caso da assistência social, o orçamento reduziu em quase 20%. Como o seu governo pretende atuar nessas áreas de gestão de forma a evitar que todos os problemas recaiam sobre os municípios e seus gestores? Bom, em primeiro lugar, é importante mencionar que o gasto total do governo federal com saúde, na realidade, aumentou um pouco em relação a 17 e 18. Então, o gasto total com saúde no ano passado, por exemplo, foi de 117 bilhões, que é um valor superior a todos os anos. O grande problema, novamente, é a dificuldade do orçamento federal, do orçamento da União, em função do que nós já falamos, que são os gastos com a Previdência. Então, que restringe muito aquilo que é possível e ainda tem disponível para ser gastos com saúde e as demais despesas. E também a questão do repasse para os municípios. Eu acho que, de fato, mais uma vez, o importante é que nós possamos, em um governo que tenha isso como prioridade, discutindo com vocês, como o prefeito mencionou, o Paulo mencionou, a discussão que nós tivemos para resolver um problema específico, 5 horas no domingo, durante 5 horas, nós temos que discutir o tempo que for necessário, né, fazer uma avaliação geral, né, não em um dia ou em algumas horas, mas um processo onde nós vamos avaliar tudo aquilo que é responsabilidade do governo federal, seja saúde, seja educação, seja segurança, seja outro serviço, seja saneamento, etc., e tudo aquilo que é do Estado e do município, quais são as arrecadações de cada um desses entes, e começar a planejar isso de forma absolutamente transparente, direta e tendo sempre como base aquilo que eu falei. Quer dizer, nós temos que ter consciência de que o município é a base, é o fundamento do serviço público brasileiro. Quer dizer, a cidade tem que funcionar, o município tem que funcionar. A partir daí, sim, todos os demais serviços públicos vão crescendo. E isto é fundamental. Por exemplo, em relação à assistência social, né, que foi a segunda parte da pergunta. Vamos usar como exemplo o Centro de Referência em Assistência Social. Em termos reais, essa despesa, que é a transferência do governo federal para os estados e municípios, aumentou cerca de 30% de valor real, de 15 a 17. Né? No entanto, eu acho, e me comprometo aqui, de que o nosso governo vai aumentar de forma substancial essa transferência e essas despesas em termos reais todos os anos. É importante que a cada ano
o governo federal possa aumentar essas transferências. E essa despesa deve passar a ser prioritária. É preciso fortalecer o Centro de Referência em Assistência Social, como já está sendo feito, mas agora reforçado isso e ampliado. As transferências governamentais, por exemplo, passaram de 2,1 bilhões em 2015 para 2,7 bilhões em 2017. Agora, acho que esses valores podem ser, de novo, substancialmente aumentados, desde que não só o país cresça, que é importante, é a base, gera emprego, renda e aumento de arrecadação, mas também que com a reforma fundamental, principalmente a reforma da Previdência, nós tenhamos, de fato, disponibilidade de recursos para juntos, aí sim, é o verdadeiro pacto federativo, Paulo, juntos, nós vamos discutir como nós vamos, de fato, fazer essas alocações de recursos, essas alocações de responsabilidades e essas alocações de funções, de maneira que nos próximos congressos, nas próximas marchas, né, dos anos seguintes, do ano que vem, nós vamos estar conversando tudo isso. Mas a partir de 2020, eu tenho certeza que estaremos todos aqui comemorando exatamente esta mudança fundamental e como nós estaremos implantando o novo Pacto Federativo e uma nova distribuição que seja justa para os municípios, justa para todos, depois de termos, evidentemente, resolvido essas questões de limitação federal mediante as reformas fundamentais que o Brasil precisa. E com crescimento que acredito que vai aumentar com as reformas que propomos. Vamos para a quarta pergunta. Os municípios são responsáveis pela oferta da educação infantil, que passou a ter a pré-escola como obrigatória a partir de 2016 e tem como meta atender ao menos 50% da faixa etária de creches até 2024. Para atender essa imposição, são necessárias cerca de mais 500 mil matrículas na pré-escola e 2,2 milhões de matrículas na creche. O custo, especialmente da creche, é notadamente maior do que o valor por aluno recebido do Fundeb, e as matrículas só aumentam nessa faixa de ensino, enquanto as demais diminuem. Isto deve gerar um rombo nas contas municipais de mais 21 bilhões ao ano. E entendemos que apenas na construção de um novo Fundeb podemos equalizar essa conta. O seu governo pretende priorizar a educação básica, construindo um novo mecanismo de financiamento que atenda às crescentes demandas municipais? Sim, não há dúvida. O Brasil tem que dar, de fato, uma atenção muito maior a essa questão do ensino básico. Os países que se desenvolveram muito nas últimas décadas e que saíram de um patamar de países com renda baixa e estão aumentando dramaticamente, alguns já aumentaram essa renda, seja exemplo da Coreia do Sul, agora da China, diversos países da Ásia, o que acontece? Isso foi feito, né, mediante uma educação maciçamente objeto de atenção, isto é, uma atenção maciça, prioridade, alocação de recursos na educação básica. Isso é fundamental, não é? Então, é importantíssimo a educação superior, é correto isso, educação evidentemente secundária também, mas nós temos grandes ganhos a ter na educação básica e é um grande desafio do Brasil. Para dar uma ideia para todos, o gasto federal com educação cresceu 90% em termos reais de 2008 a 2017, né? Mas esse crescimento foi forte, foi direcionado para a educação superior. Estou falando aqui de 2008 até 2017. Houve um crescimento muito grande do número de universidades e etc., e do número de estudantes no ensino superior. Esse total foi cerca de 117 bilhões de reais, o que foi gasto no ensino superior e no ensino profissionalizante. No entanto, do total de 117 bilhões de gasto total, né, apenas 8 bilhões foi para o ensino básico, não é? E eu tenho certeza de que nós temos condições
com a boa gestão, a boa administração, um foco adequado, nós temos condições de aumentar substancialmente nos próximos anos o que vem sendo gasto no ensino básico, né? Se isso for feito de uma forma consistente, gradual e etc., é possível aumentar esse valor em termos muito substanciais e quase impressionantes. Eu acho que isso pode fazer uma diferença grande para o Brasil. E temos um aumento aí de mais de 25% em termos reais. Por quê? É fundamental, né, essa questão. Eu acho que, de todos os problemas brasileiros, talvez esse seja o mais importante. Tem diversos problemas aí, né, segurança, educação, saúde, sabemos disso, né? São problemas importantíssimos. Mas a educação básica é o futuro, é a base da nova construção do Brasil de amanhã, né? Então nós temos que, de fato, ter condições, e aí a presença do município é fundamental. Eu vi recentemente dados aí, cerca de 67% dos alunos ao redor disso, do ensino básico, estão nos municípios, tá? Então é aí que nós estamos formando o futuro do Brasil. São aí os senhores e as senhoras da sua rede de ensino, do município, que estão aí construindo o futuro do Brasil. Nós temos que ter consciência disso, e a política do governo e os repasses de recursos têm que refletir isso. Portanto, como eu disse, nós temos que nos basear na experiência, de fato, de outros países, onde não só deu certo, onde não só o país saiu de uma renda baixa para uma renda alta, mas isto foi resultado da educação, principalmente da educação. Investimentos, etc., tudo importantíssimo, mas a educação, saúde, segurança, tudo isso, infraestrutura, sim, mas educação foi a base. E na educação, eu sei do esforço e da sua colaboração para o equilíbrio das contas públicas. Não teria sido possível para o Brasil se recuperar e sair da recessão como saiu, se não tivesse o apoio e o trabalho dos prefeitos dos seus municípios, e sei o quanto isso é necessário também para ter uma estabilidade jurídica no Brasil. Eu quero, então, fazer como vocês, ouvir a população, estarmos juntos, ouvir principalmente a população através dos prefeitos, e que isto é fundamental. Em resumo, um país que tem a economia crescendo, um país que está gerando emprego, um país, portanto, está gerando renda, porque a economia não é uma coisa etérea, não é um conceito teórico, não, é um emprego. A pessoa está trabalhando e ganhando ou está desempregada. A inflação corrói a renda dos mais pobres. E a arrecadação dos estados, da prefeitura e do governo federal. E com isso, melhorar também a qualidade do serviço público, através de uma boa administração e gestão, além de mais recursos. E, finalmente, para concluirmos aqui com o que eu acho fundamental, de fato, ter como prioridade a repactuação da federação, de maneira a que os municípios possam ter a sua fatia de arrecadação que precisam, que merecem, e nós possamos ter uma redistribuição de funções de maneira que permita a todos trabalharem melhor, servirem melhor e, em última análise, propiciar uma vida melhor para todos os brasileiros. Obrigado, sucesso, meus parabéns por estar aqui até agora e vamos em frente. Pedimos a todos silêncio para a assinatura deste ato.